Irmãos, nós vamos voltar aqui ao nosso assunto sob nova direção. Se sem que você soubesse, imagina comigo, se sem que você soubesse, uma equipe de filmagem filmasse você 24 horas por dia, te acompanhando por onde você fosse, utilizando microfones que captariam até os sussurros mais inaudíveis, e tudo fosse colocado em rede nacional, sem edição, sem cortes, o que isso revelaria? Deus é bom. Será que os espectadores iriam constatar que você é uma pessoa realmente dirigida pelo Espírito Santo? Que é o Espírito Santo que dirige a sua vida? O que você acha? Sob nova direção. Oi? Tudo? Misericórdia. Queridos, esse é um assunto que nós estamos tratando aqui, sob nova direção, deixando o Espírito Santo dirigir as nossas vidas. Nosso objetivo, como eu tenho dito, é mostrar como nós podemos viver plenamente o que Deus planejou. Agora foi. Como nós podemos ser grandemente usados por Deus, como nós podemos ser uma bênção no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja. Nós estamos usando como texto base Gálatas 5, 22 e 23, onde Paulo, aqui no capítulo 5 de Gálatas, ele mostra aí as obras da carne e o fruto do Espírito, como nós somos guiados, ou estamos vivendo as obras da carne ou o fruto do Espírito na nossa vida. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí, você decorou isso? Quem decorou? Vai lá. Próximo domingo eu falo. Mais alguém quer tentar? Vamos lá. Mais uma chance, vai lá. Dá para decorar, hein? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Acho que agora dá, vamos ver, peraí. Agora vai. Quem vai? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, Alegria. amabilidade, bondade, paciência, mansidão. Fidelidade, faltou de hoje. Mas dá domínio próprio. Contra essas coisas. Isso, Gálatas. Esse aí todo mundo decorou. 23 todo mundo decorou. Gálatas 5, 23, qual que é? Ótimo, contra essas coisas não há lei. A gente já sabe que contra isso não há. Mais difícil. É o mais difícil saber disso aí, que não tem lei contra o quê? Contra amor, contra a paz, contra a paciência. Você não fica bravo com a paciência do cara na frente, né? Tá certo. Irmãos, nós temos aí trabalhado alguns temas desde o início. Essa é a 8ª mensagem já no tema, tá bom? Nós já falamos aí o fruto do Espírito, a vida cristã como ela deve ser. Nós fizemos ali o contexto, entendemos por que Paulo diz esse texto. Nós vimos ali o amor que tudo transforma, a alegria que transborda da satisfação, a paz que excede todo entendimento, a paciência que confirma a fé, a amabilidade que trata a alma, a bondade que abençoa o próximo, e hoje a fidelidade que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Irmãos, fé
Fé significa confiança, crença, credibilidade. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Por fidelidade, nós entendemos uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume, que é leal, que é confiável, que é honesto e verdadeiro. Quando a gente consulta o dicionário, é isso que a gente vê sobre fé e fidelidade. Mas, ao que parece, isso não é algo muito comum hoje em dia, né? Fidelidade. Essa é uma virtude um pouco escassa. Nós podemos ver que atualmente a infidelidade é o que está em alta, nas mais diversas áreas da vida. Nos relacionamentos, infidelidade no casamento é o que a gente mais vê, não é? Nos negócios, no trabalho, na escola, em todas as áreas. Infidelidade, ela é literalmente uma ruptura da fé, o descumprimento de um compromisso de fidelidade. Infidelidade é uma violação de regras e limites mutuamente acordados. Não cumpriu o combinado, foi infiel. Foi infiel. Segundo John Gottman, um doutor em psicologia e pesquisador da Universidade de Washington, existe um padrão de comportamento que leva à quebra de um pacto. E há muitas formas de infidelidade, independentes da temida traição física. E aí ele trabalha mais na área de relacionamentos. Ele diz que traição não é só física. Tem muito mais traição num relacionamento conjugal. Assim, para esse camarada, a infidelidade não é um desvio de caráter, mas é um comportamento padrão que nós podemos evitar. A infidelidade, ela gera diversos males. Ela gera desconfiança. A infidelidade gera medo, dor, destruição. Quantos relacionamentos destruídos por causa da infidelidade? Quanta desgraça acontece porque alguém foi infiel. Morte. A infidelidade causa morte. Diante dessa realidade, e em meio a esse mundo tão corrompido, onde a infidelidade era tão explícita, nós necessitamos de homens e mulheres que sejam fiéis, pois a fidelidade, ela proporciona paz, alegria, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra isso não há lei. Não tem lei contra isso. A fidelidade, ela é tão importante que você vê isso nas poesias, nas músicas, ressaltando a fidelidade. Tem muita música dor de cotovelo, né? Que só fala da infidelidade, aí o cara está chorando, ou a mulher está resmungando por causa da infidelidade. Mas olha esse texto de Vinícius de Moraes. Ele diz assim, é um soneto de fidelidade. Ele diz: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Enquanto estivermos aqui juntos, enquanto estivermos vivendo aqui, que haja fidelidade, que haja cumplicidade. Isso é uma coisa tão esperada num relacionamento, não é?
para o apóstolo Paulo, a fidelidade, ela é fruto do Espírito. Ela é fruto do Espírito na vida daquele que já entregou a direção da sua vida a Deus. A palavra que Paulo usa em Gálatas 5:22 é pistes, que tem como sentido original a conduta de quem honrava um contrato, podendo ser traduzida por fé, confiança, compromisso, sendo nesse texto uma característica, uma qualidade que deve ser evidente na vida daquele que crê. Daquele que crê. Queridos, ser fiel não é algo natural do ser humano. Somos muito mais propensos à infidelidade do que à fidelidade. Tendemos mais a quebrar os nossos pactos, os nossos contratos, do que sermos fiéis a eles. Por esse motivo é que Paulo diz que isso é fruto do Espírito na nossa vida. O Espírito produz isso em nós. O Espírito Santo produz em nós a fidelidade que nos qualifica para sermos fiéis em nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Nessa 8ª mensagem, nesse tema, quero discorrer sobre a 7ª faceta, sobre o 7º nutriente do fruto do Espírito, a fidelidade. E mais uma vez trazer aqui algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Queridos, Moisés, já no final da sua vida, depois de ter conduzido o povo pelo deserto por 40 anos, estando ali prestes a adentrar a terra prometida, Moisés ele para e faz ali com o povo uma revisão de tudo o que sucedeu, uma revisão de todas as leis e mandamentos que o Senhor havia passado, e ali exortando o povo a amar a Deus e o servir de todo o coração. Ele faz isso lá no livro de Deuteronômio, e no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, do verso 7 ao verso 9, ele declara o seguinte: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão no poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Irmãos, nós já temos visto até aqui que Deus ele é amor, que Deus é alegria, que Deus é paz, que Deus é paciência, que Deus é amabilidade, que Deus é bondade, Deus também é fidelidade. A fidelidade faz parte do ser de Deus. Não tem como pensar em Deus e não pensar em alguém fiel, alguém que tenha fidelidade. Fidelidade é a sua persistência no propósito de ser misericordioso e bondoso para conosco. O salmista, no Salmo 57, verso 10, ele declara: pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. É muito grande a fidelidade de Deus. A frase Deus é fiel, ela aparece aproximadamente 54 vezes no Antigo Testamento e mais 22 vezes no Novo Testamento. Fidelidade de Deus é um dos temas centrais da Bíblia. Na fidelidade de Deus descansa toda a esperança humana. Fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando o povo de Israel chegou na fronteira dos Moabitas, Balaque, filho de Zippor, chamou a Balaão para amaldiçoar Israel. Porém Deus pôs uma palavra na boca de Balaão que declarava a Balaque que a sua fidelidade. A palavra que Deus pôs na boca de Balaão foi a seguinte: Deus
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é homem. Deus não é infiel. Deus não muda. Nós somos muito volúveis, sabe? Mudamos muito. Deus não. Deus não muda. A Bíblia diz que nele não tem nem sombra de variação. Josué, depois de introduzir o povo na terra prometida, depois de conquistar ali o território, ele já velho e prestes a seguir o caminho de todo homem, ele vira para o povo e diz o seguinte: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Nenhuma. Josué 23, 14. Queridos, Deus é fiel. A fidelidade de Deus é perfeita. Ele mantém firme a sua palavra e nenhum dos seus concertos caem por terra. Nada. O que ele fala você pode escrever. Existia uma época em que um fio de bigode valia mais que um contrato assinado. Deus é um ser que não precisa nem de um fio de bigode. Se Ele falou, vai se cumprir. O que Ele falou, isso fará. O que prometeu, isso executará. O salmista no Salmo 33, verso 4, ele declara o seguinte: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que Ele faz. Em tudo o que Ele faz, Ele é fiel. Deus é fiel. O apóstolo João, quando escreveu ali as revelações do Apocalipse, ele escreveu cartas às 7 igrejas, e dentre elas a igreja de Esmirna, e no capítulo 2, no verso 8 ao 11, ele declarou qual deve ser o limite da fidelidade humana. Até quando sermos fiéis? Até que ponto sermos fiéis? E ele diz assim: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Queridos, a fidelidade, como fruto do Espírito Santo em nossas vidas, não é uma coisa condicional. Se tudo estiver bem, eu sou fiel. Se tudo estiver certo, eu permaneço fiel. Se tudo estiver ali correndo dentro do que eu quero, eu permaneço fiel. Não. A fidelidade do cristão, a fidelidade que é fruto do Espírito Santo em nossas vidas, é uma fidelidade ilimitada. A fidelidade, ela não parte do princípio
de que eu retribuo ou dou em troca aquilo que eu recebo. Nós somos muito nesse sentido. É o toma lá da cá, né? Eu retribuo o que eu recebo. Essa fidelidade, ela se mantém mesmo se as coisas não estiverem como eu imaginava, mesmo se problemas e dificuldades se levantarem. Essa fidelidade ela tem que permanecer mesmo que me custe a vida. Ser fiel, mesmo que isso te custe morrer. Seja fiel. Seja fiel. Tenho dito, eu aprendi isso com um amigo e tenho dito isso: criticado eu vou ser de qualquer jeito. Criticado eu vou ser. Mas a partir de agora eu decidi ser criticado por coisas que eu acredito. Não vou mais ser criticado porque eu estou agradando os outros, mas porque eu acredito. Eu quero viver e fazer aquilo que eu acredito. Não ficar mais agradando as pessoas. Eu vou ser fiel nisso. Lembra? Eu tenho dito aqui: teologia é vida. Eu vivo aquilo que eu creio. Meu modo de viver demonstra o meu sistema de crenças. Aquilo que eu acredito, eu sou fiel. Será que você realmente acredita em Deus? Por que isso não se mostra através de uma fidelidade? Se você acredita em Deus, se você tem fé em Deus, como eu posso ter fé e não ser fiel? Se eu não sou fiel é porque eu não tenho fé. No mundo dos negócios, existe o que eles chamam de fidelização do cliente, que nada mais é do que o ato de tornar clientes em pessoas fiéis ao seu produto, marca ou serviço. Mas como a gente já falou, fidelidade não é algo intrínseco do ser humano. E assim, mesmo que as empresas se esforcem, essa fidelidade nem sempre se mantém. Às vezes porque a pessoa encontra um produto melhor, com um preço mais acessível, com um atendimento mais agradável, uma agilidade na entrega. Ou seja, pelos mais diversos motivos, dos mais simples aos mais complexos, os clientes deixam de ser fiéis a uma empresa, a uma marca, a um produto. O triste é quando essa lógica da cultura de consumo é aplicada na vida cristã. E aí nossa fidelidade a Deus e à igreja fica condicionada ao atendimento que está sendo dado, ao produto que está sendo oferecido, ao serviço que está sendo prestado. E aí, irmãos, essa lógica nos leva a abandonar a Deus ou a igreja quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, ou trocamos de igreja quando um serviço melhor nos é prestado. Certa vez Jesus contou uma parábola aos seus discípulos para ensinar a eles que deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ao finalizar a parábola ele declarou o seguinte: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar pessoas fiéis? Ele vai encontrar fidelidade na vida das pessoas?
O autor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ele define fé da seguinte maneira: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Mas parece que em geral passou-se a acreditar que fé é uma profunda convicção de que algo vai acontecer. Que ter fé é acreditar que Deus vai fazer algo que você quer. Mas o texto diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí a gente ouve alguns pregadores dizendo o seguinte: você tem que ver o livramento, meu irmão. Visualiza. Você tem que ver aquela vaga de emprego como sua e declara. Toma posse. Você, mulher, você vê seu marido regressando, sendo transformado hoje já. Mesmo que ele esteja lá no bar agora, bêbado. Você deve declarar o seu corpo curado. Você não pode aceitar isso. Mesmo que você esteja lá na UTI, você tem que declarar cura. O autor da Epístola aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos. O que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo não é isso. Se você voltar ali no capítulo 10, a partir do verso 32, você vai entender por que ele fala isso em Hebreus capítulo 11, verso 1. Capítulo 10 ele diz assim, verso 32: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Alguns de vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que o autor aqui está dizendo não é positivismo. Vai lá, vai dar certo, eu tenho fé, que é isso? O que ele está dizendo aqui é que fé é certeza das promessas futuras de Deus. Você não vê, mas você tem certeza. É a convicção, é a prova de fatos, de coisas que nós não vemos. Mas que coisas são essas? As promessas futuras de Deus. Você pode perder tudo, mas Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você pode aqui viver na miséria, mas em Cristo nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Isso é fé. É a fé que Hebreus está dizendo aqui, que o autor aos Hebreus está dizendo. Não importa a situação que você está vivendo hoje, as promessas de Deus, as promessas eternas de Deus vão se cumprir. Elas vão se cumprir. O autor está dizendo que a fé é a certeza das promessas futuras de Deus, uma certeza que capacita a pessoa a perseverar, a continuar, a não desistir, a não desanimar quando as coisas
problemas se levantam, as crises vêm, mas você continua, você é fiel a Deus. Você mantém a tua fidelidade. A fé se traduz através da perseverança, de continuando, como diria um pastor, um missionário americano lá do interior. Continuando. O autor da Epístola aos Hebreus, ele prossegue o capítulo 11, apresentando uma retrospectiva histórica de homens e mulheres que são reconhecidos por terem vivido pela fé. E fazendo uma observação na vida desses homens, logo nós vamos perceber que a fé que eles expressaram, essa vida de fidelidade que eles viveram, em nada se relaciona com projetos que eles tinham de vida, em projetos particulares, mas tudo se relacionava ao reino de Deus, ao processo histórico da redenção e da glória do nome do nosso Deus. Ele diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação teve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e vendo e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E aí ele continua falando de Abraão, falando de Moisés, falando de vários personagens do Antigo Testamento. E aí ele chega no seguinte ponto, verso 32 do capítulo 11, ele diz: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de todos os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Isso é fidelidade. Não importa o que aconteça, eu sou fiel, eu mantenho a minha fidelidade, eu mantenho a minha palavra, eu continuo caminhando com Deus. Como nos diz o pastor Israel de Azevedo, ele diz assim: ser fiel é ser digno de confiança, leal e firme na devoção e no compromisso, constante na crença. Fiel é quem não duvida de Deus. Fiel é quem não começa com o espírito e segue na procissão da carne. Fiel é quem começa com Deus e continua caminhando com Ele. Queridos, quero finalizar essa mensagem. Essa foi a 8ª mensagem de uma série de mensagens
intitulada Sob Nova Direção, deixando o Espírito Santo a dirigir as nossas vidas. Nosso tema foi fruto do Espírito, a fidelidade que agrada a Deus. E aqui discorremos sobre esse nutriente do Espírito, do fruto do Espírito, que é a fidelidade. E nós vimos aqui a fonte da fidelidade, o limite e os heróis da fidelidade. Eu quero ver algumas implicações disso. Primeiro é que Deus, irmãos, Deus é fiel à sua palavra. Quando Deus empenha a sua palavra, Ele empenha em si mesmo. Como Ele declarou a Abraão em Gênesis capítulo 22, no verso 16 ao 18. Ele diz o seguinte: e diz: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Independente se o homem é fiel ou infiel, Deus ele vai permanecer fiel à sua palavra. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela permanece inabalável. Segunda implicação é que fidelidade é regularidade. Não adianta ler a Bíblia toda em um mês. O crescimento ele vem com uma leitura constante da Bíblia, diária, todos os dias uma porção. Imagina isso sendo realizado ano após ano. Como isso vai te enriquecendo, te fazendo crescer. Não adianta passar dias e noites orando. Isso pode ser próprio para um momento. Mas o crescimento ele vem com aquela oração sem cessar. Todos os dias, todo momento. Uma vida de oração. Eu acho que o crente ele não tem como diferenciar o que é oração e o que não é oração, porque a vida dele deve ser uma constante oração, uma constante conversa com Deus. Ao longo de toda a vida, nós devemos orar. Fidelidade é regularidade. Terceira implicação é que Deus se agrada de pessoas fiéis. Deus se agrada. Hebreus 11:6 lemos assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É muito interessante que o autor aos Hebreus ele cita isso depois de falar sobre Enoque. Enoque anda com Deus e alcança o testemunho de que agradou a Deus. E aí ele acrescenta: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer uma receita para ser arrebatado? Anda 300 anos sendo fiel a Deus e você pode ser arrebatado. Foi isso que aconteceu com Enoque. 300 anos de total fidelidade a Deus. E Deus o levou para si. Eu acho que ele se encaixa aquele texto, né? Homens dos quais o mundo não é digno. E Deus toma para si. Os 3 primeiros exemplos que nós vimos nesse capítulo de Hebreus 11 falam sobre Abel, Enoque e Noé. E nos traz uma lição muito clara do que é viver essa vida de fé que agrada a Deus. No verso 4, você vê Abel. Qual que é a característica da fé de Abel? Abel, ele ofereceu o melhor a Deus. No verso 5 você tem Enoque. Qual que é a característica da fé de Enoque? Ele teve intimidade com Deus. No verso 7 você vê Noé. Qual que é a característica da fé de Noé?
ele serviu a Deus. Te pergunto, será que a sua fé faz você entregar o melhor a Deus? A sua fé faz você conhecer mais a Deus, ter mais intimidade com Deus? A sua fé faz você servir a Deus no serviço ao próximo? Deixe que o Espírito Santo produza o fruto da fidelidade em você. Seja fiel em todas as áreas de sua vida. Haja com fidelidade nos seus relacionamentos. Que a fidelidade seja nítida em suas palavras e ações. Seja fiel lá no trabalho. Cumpra o teu dever. Cumpra a tua palavra lá dentro. Seja fiel lá na escola. Seja fiel lá na escola. Não cole, né? Não tente passar os outros para trás lá. Seja fiel na igreja. Seja fiel na igreja. Não importa o que acontecer, permaneça. Tem uma frase, agora não lembro a quem é atribuída. Eles falam que o mal ele triunfa porque os bons se omitem. Sabe, irmãos? Eu já vi muita igreja ser destruída porque pessoas boas deixaram a igreja, porque pessoas ruins estavam querendo manipular as situações. Muito crente fiel. Vai deixar, vou sair da igreja, porque eu já vi muita igreja boa se destruindo por causa disso. Seja fiel. Seja fiel na família. Fiel com sua esposa. Fidelidade conjugal. Isso é importantíssimo. Que os teus olhos pertençam somente a ela. Eu sei, irmãos, esse mundo que a gente vive é difícil. Mas o escritor de Provérbios diz que eu fiz um compromisso com os meus olhos. Jamais os colocarei numa virgem. Seja fiel a teu marido. Seja fiel a teus filhos. Seja fiel à tua família. Irmãos, já pensou quanta coisa boa pode acontecer quando há fidelidade? Quando você virar assim e falar assim: fulano, pode contar. Padora, pode contar. Ela é fiel. Com Eric? Não, pode contar. Pode contar. Com a Gilmara? Vou contar. Vou contar. Fiel. Fiel. Só que lembra, fidelidade, ela implica em constância. Não em inconstância. Continuar, persistir, perseverar. São palavras que estão ali associadas à fidelidade. Baixe sua cabeça, feche seu olho. Nós vamos orar mais uma vez. Como é que está a tua vida, meu irmão? No quesito fidelidade, qual a tua avaliação da sua própria vida?
Você tem sido fiel? Ou tem sido falho nessa área da sua vida? Eu queria te convidar a fazer uma análise, a pensar sobre isso. Será que a tua fidelidade tem sido condicional? Conversa aí com Deus. Fala com Ele. E não se esqueça, sem fé é impossível viver uma vida que agrade a Deus. Sem fidelidade é impossível viver uma vida que agrade a Deus. Você pode agradar você, pode agradar algumas pessoas, mas sem fidelidade você não agrada a Deus. A quem você quer agradar nessa vida? Pai querido, nós juntos aqui pedimos perdão ao Senhor. Nós temos que reconhecer que não temos sido fiéis. Oh Deus, como nós precisamos desse fruto na nossa vida. Fruto que é operado não por nós, mas pelo Teu Santo Espírito, Deus. Numa dependência total do Senhor, Pai. Nos ajude, Deus, a vivermos essa vida de fidelidade, sendo fiéis até a morte, independente do que aconteça, mantermos a nossa fidelidade a Ti. Deixarmos isso transparecer, ó Pai, todos os dias. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos cantar mais uma vez. Creio em Ti. Deus é